Amém, igreja, graça e paz. Essa noite, eu quero trazer uma palavra que fala exatamente sobre comportamento cristão. Como nós temos comportado nos dias de hoje? O que Deus tem falado para mim e para você? A última mensagem que nós recebemos aqui foi sobre a volta de Jesus. Jesus está voltando. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, por acaso achará fé nessa terra. Então, o comportamento cristão, nós vamos estar falando algo sobre isso nessa noite. Eu queria que você já abrisse sua Bíblia em Salmos 95. Nós vamos estar meditando do versículo 1 ao versículo 7. E essa noite Deus vai falar com você, pois Ele falou comigo também, através dessa palavra. Salmos 95, a partir do versículo 1, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Pai, nessa noite, nós queremos te agradecer e te louvar por essa palavra. E te peço, Senhor amado, que o Senhor venha falar comigo, que teu Espírito Santo esteja sobre a minha vida nessa noite, que eu venha estar falando aquilo, Senhor amado, que a tua palavra diz, e não aquilo que está no meu coração, mas aquilo que está no coração do Senhor. Que a tua igreja também nessa noite, meu Pai, possa receber essa palavra, que essa palavra possa mesmo produzir frutos em nossos corações, ó Pai, que nós venhamos ser mesmo verdadeiros cristãos nessa terra. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor também cada vida que entrou aqui nessa noite, talvez entrou aqui em busca de algo para a sua vida, em busca, Senhor amado, de algo material ou espiritual. Eu não sei das condições dessas pessoas, mas o Senhor conhece. O Senhor é aquele que sonda todos os corações, ó Pai. Eu apresento diante de Ti, meu Deus, essa palavra, apresento diante de Ti, meu Deus, cada um que está aqui nessa noite, e te agradeço em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Pode se sentar. Igreja, comportamento cristão. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre igreja. O que é a igreja? A igreja é uma instituição divina, portanto sagrada, toda a sua expressão universal, como também a sua expressão local. O que é essa expressão universal? É a igreja composta de todos os salvos, em todas as épocas, independente de cor denominacional. Lá em Hebreus capítulo 12, no versículo 22 e 23, a Bíblia diz: Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes dos anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então isso é a igreja universal, é aquela igreja que é composta por todos os salvos, independente da placa, independente da cor denominacional. Mas também existe essa igreja local, que é essa que nós estamos aqui hoje. Igreja local é composta por um grupo de salvos, organizados numa determinada localidade. Nós estamos aqui localizados em Viçosa, Comunidade Batista da Paz, onde nós seguimos um padrão neotestamentário. E esse padrão neotestamentário, ele é composto de pastores e oficiais, pastores e diáconos, pastores e presbíteros. Ou seja, nós trabalhamos com liderança, nós temos aí líderes de células, nós temos os discipuladores, também nós temos as pessoas que acolhem as pessoas na porta ali. Então nós fazemos parte dessa igreja local. E a Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 1, no versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então a Bíblia também fala sobre essa igreja local. Mateus 18, 20, a Bíblia diz:
porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Jesus está aqui no nosso meio hoje. E nós também trabalhamos com células, onde você reúne ali 2 ou 3 pessoas, Jesus está presente. Então, isto é uma igreja local. E a igreja de Deus, ela tem atribuições para realizar neste mundo. Quais são essas atribuições? Primeiro, cultuar a Deus. Esses salmos que nós lemos aqui, versículos 6 e 7 diz assim: vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto e ovelhas da sua mão. Então a primeira coisa, a primeira atribuição dessa igreja local é cultuar a Deus. Como tem sido o seu culto a Deus? Como tem sido a sua entrega quando você vem nessa igreja local? Quando você participa de uma célula? Como você tem feito isso? Como Deus tem olhado para o seu culto? O seu culto tem sido um culto racional? Você tem verdadeiramente adorado ao Senhor com suas atitudes, com suas adorações, com seu mover através da palavra de Deus? Essa é uma pergunta que fica para mim e para você nessa noite. Outra atribuição dessa igreja local é edificar-se mutuamente. Vamos ler em Efésios 4, capítulo 11 a 16. Efésios 4, do 11 ao 16. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 14: para que não mais sejamos meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Versículo 16: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, uma das atribuições da igreja local é que você seja edificado, juntamente com a igreja. Interessante que nesse versículo 15, ele fala sobre uma união operada por Deus. Que tipo de união é essa? Irmãos de uma família e temos um pai, o nosso Pai Celestial. A nossa célula, ela tem um pai também que é o líder. Você como discípulo, você tem um pai que é o seu discipulador. Nós como filhos também, alguns têm ainda o seu pai terrestre. Então aqui a primeira coisa que nós vemos, que nós somos irmãos de uma família e temos um pai. Somos discípulos de uma escola e temos um mestre. Isso é algo que nós temos que aprender. Quando fala aqui em edificação, no versículo 16, ele fala de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como nós estamos sendo edificados? Como nós estamos apresentando as nossas vidas para o Senhor? O que nós temos feito para edificar essa igreja nessa terra? Qual tem sido a nossa mensagem? Qual tem sido o nosso testemunho diante das pessoas que ainda não conhecem essa mensagem? Então isso é edificar-se, faz parte dessa igreja local. Outra atribuição dessa igreja local é proclamar o evangelho. Marcos 16:15 disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você tem anunciado essa palavra? Você tem levado essa palavra até aquelas pessoas que estão precisando de ouvir? Também Lucas 24:47, a palavra de Deus disse: e quem em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ou seja, começando da sua casa, começando da sua cidade, do seu bairro. Essa semana nós estivemos ali visitando o 100. Normalmente eu vou ali para levar uma palavra,
naquela devocional que eles fazem ali toda quinta-feira, e eu estava conversando com um pastor, que ele ficou 51 dias na Espanha. E ali ele contando algo interessante, irmãos. Hoje nós temos livre acesso para levar essa palavra. Na sexta-feira tinha um grupo ali orando no monte, e eu estava participando de um grupo de pastores que estava orando na Praça Central de Viçosa. À meia-noite a gente estava ali proclamando o nome do Senhor e orando pela cidade, pelas violências. E esse pastor falava para mim que lá na Espanha, em Sevilha, ele batia na porta lá para falar de Jesus, a pessoa abria a porta, eu sou o pastor, eu vim falar de Jesus, a pessoa simplesmente dizia para ele: primeiro, eu não quero saber de Jesus, e em segundo lugar, que eu não te chamei aqui. Então, irmãos, coisa terrível. E aí ele falando que no final do culto, aí quando terminava aquele culto, os pastores saíam com ele, passavam no barzinho, tomavam ali um chopp, fumavam ali 2, 3 cigarros. E ele falava assim: como que eu vou vir para um lugar desse, se eu sair de um relacionamento complicado, eu era viciado em drogas, eu era viciado na bebida, e Jesus me resgatou. Como que eu vou para lá para fazer missões? E ele dizia que para fazer missões nesse local, se você depender daquele povo, você vai ter que fazer do jeito deles. E para eles ficarem lá, eles precisam da nossa ajuda. Eles precisam da nossa ajuda, principalmente em oração. E aí o que está falando aqui sobre missões, para você fazer missões a partir da sua casa? Qual tem sido a sua palavra, qual tem sido o evangelho que você tem proclamado dentro da sua casa? Qual tem sido o evangelho que você tem proclamado no seu bairro, na sua cidade? E às vezes a pessoa coloca um desejo no coração: eu quero ir para a Europa, eu quero ir para a África, eu quero fazer isso, mas não entendem a realidade da coisa. Não sabem o que esses missionários passam ali. Então que a gente entenda isso, que a gente comece a fazer essas missões em volta da nossa casa. Que a gente comece a fazer missões dentro da nossa casa. Também nós fazemos parte dessa grande comissão quando fala de proclamar o evangelho. Que é, portanto, ir de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu e você, nós fazemos parte dessa grande comissão. Então nós temos que proclamar esse evangelho, nós temos que anunciar esse evangelho nessa terra. Outra atribuição dessa igreja local: cuidar dos crentes necessitados. Lá em Gálatas 6:10, a palavra de Deus disse: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Isso aqui é algo que nós temos que atentar, irmãos, que muitas das vezes as pessoas dentro da igreja, eles estão passando dificuldades, tanto na área material, quanto na área espiritual. E as pessoas, talvez por orgulho, talvez por timidez, essas pessoas não falam o que está acontecendo. E nós como cristãos, aqui está falando de comprometimento de cristãos verdadeiros. Nós como cristãos, nós não observamos isso. Mas as pessoas também têm que aprender a expor o que está acontecendo. As pessoas têm que dizer que estão necessitando de algo. E nós como igreja, nós temos que abraçar essas pessoas. Nós como igreja local, nós temos que cuidar dessas pessoas necessitadas. Também, lá em Romanos 12:13, a palavra de Deus disse: compartilhai as necessidades do santo e praticai a hospitalidade. Por que eu pedi os irmãos para cumprimentar uns aos outros? Seu vizinho da esquerda e da direita. Porque muitas das vezes, irmãos, nós entramos na igreja e saímos e não cumprimentamos ninguém. Num passado muito recente, as pessoas diziam que vinham nessa igreja, entravam e saíam durante 5, 6 meses e não eram percebidas. Então nós como cristãos, nós temos que ter essa hospitalidade. Nós como cristãos, nós temos que aprender a receber os nossos irmãos. Nós temos que estar juntos, orando uns pelos outros. A Bíblia diz que nós temos que amar verdadeiramente. E muitas das vezes nós falamos desse amor, mas nós não demonstramos esse amor na prática. Então é interessante que você, quando observar alguém chegando, que dê um abraço, que cumprimente, que dê um bem-vindo. Quem de vocês que não gosta de fazer uma visita e ser bem recebido? Quando a gente faz uma visita, a gente não é bem recebido, a gente fica muito triste. Então imagina as pessoas que vêm até essa igreja local também. Se elas não receberem esse abraço, se elas não receberem esse apoio
dos cristãos que somos nós, essas pessoas não voltam mais à igreja. Então nós temos que atentar para isso também, em nome de Jesus. Esse é o grandioso ministério da igreja local. E tudo isso que eu falei. Além da igreja ser uma organização onde fluem essas atividades, os crentes também têm compromisso com o funcionamento adequado dessa igreja local. E como que é feito isso? É responsabilidade de cada um, membro dessa igreja local, comprometer-se com essa obra que é de Deus. E aí eu quero falar do relacionamento do crente com a igreja local. Existem dois tipos de relacionamento: o relacionamento positivo e o relacionamento negativo. Primeiro eu quero falar do relacionamento positivo. A família adorando a Deus. Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma coisa linda quando você vê pais e filhos juntos adorando a Deus na casa do Senhor. Isso aí, irmãos, eu quero dar um pequeno testemunho de algo que aconteceu comigo na minha caminhada. Como eu já falei aqui várias vezes, eu tive um período de 10 anos de convencido, mas para a honra e glória do Senhor, está aproximando os 8 anos de convertido, e Deus tem trabalhado na minha vida. E quando fala aqui de família, eu me lembro, antes de converter, quando a Marisa estava pretendendo ir para a igreja evangélica, a gente tinha a Lívia e o Alexander, eu ficava assim: meu Deus, como que vai ser? O Alexander vai comigo para a igreja tal, e ela vai com a Lívia para a igreja tal? Vai ser difícil. E aí, com o passar dos tempos, Deus trabalhou na minha vida. E nesse período, eu me lembro que nós ficamos já convertidos, eu fiquei numa igreja e a Marisa ficou em outra. E aí ficou eu e o Alexander, e a Marisa foi para lá, já tinha as 3 filhas, foi para lá com as 3 filhas. E aí eu falo assim: meu Deus, como que vai ser? E um dia o Alexander falou assim: eu também não vou ficar, não, vou com a mamãe para lá. Eu fiquei sozinho naquela igreja. Mas aí eu lembrei lá de trás, aquela dúvida que eu tinha, Deus trabalhou exatamente naquela área que eu precisava. Irmãos, e pensa numa igreja que tinha todo o terceiro domingo do mês o culto da família. Como a Amanda falou aqui, que é gostoso quando você recebe um abraço do pai, e ali o pastor no final do culto, ele falava assim: agora eu quero orar pelas famílias, você que está do lado da sua esposa, dos seus filhos, junte-se a eles aí e abrace para a gente estar orando. Eu pensava assim: cadê minha família? Está lá na outra igreja. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós estamos juntos aqui servindo ao Senhor. Então é uma bênção de Deus. E eu estou falando isso para a honra e glória do Senhor, irmãos. Talvez você esteja aqui nessa noite, fala assim: meu filho não está, meu marido não está, minha esposa não está. Mas creia que no momento certo, Deus vai trazer todos. Porque o maior interessado em que todos estejam juntos é o próprio Deus. Porque aqui a palavra diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é lindo quando você vê uma família junta servindo ao Senhor. Outro relacionamento positivo ainda sobre família é quando você vê a família trabalhando para Jesus na igreja. Os pais devem engajar-se no serviço da igreja local e incentivar os filhos a fazer o mesmo. Para a honra e glória do Senhor também, está aí meus 4 filhos, todos 4 envolvidos na obra do Senhor. Minha esposa também envolvida na obra do Senhor. Então nós temos que incentivar para que toda a família esteja engajada em fazer a obra do Senhor. E isso faz parte desse relacionamento positivo com a igreja local. Também relacionamento positivo, falando ainda sobre família, é a família contribuindo junto. Lá em Malaquias 3,10, texto bem conhecido da igreja, diz: trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, desde cedo, a família deve cuidar, criar o hábito de ensinar essas crianças a contribuir na casa de Deus. Eu me lembro que as meninas bem pequenininhas, elas falavam: papai, me dá uma moedinha para me contribuir. Isso é bênção, você vai ensinando desde cedo. Então, isso também é relacionamento positivo. A família amando os irmãos. Salmos 133, 1 diz: ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É uma bênção quando a igreja está unida. É uma bênção quando a gente chama a igreja, igual ontem fizemos aí o projeto missionário. Quem não veio, não perdeu, deixou de ganhar.
Mas foi uma bênção, nós participamos aqui, foi um momento interessante. E além disso, a gente está abençoando missionários. Então a igreja ela tem que estar unida, tem que ser uma família unida, uns pelos outros, em nome de Jesus. Os pais devem ensinar os filhos a perdoar, devem ensinar os filhos a pedir perdão, não mentir. Os pais também devem ensinar os filhos a aceitar as pessoas com seus defeitos, como elas são. Nunca criticar ou falar mal das pessoas, principalmente dos obreiros, principalmente daqueles que servem na casa de Deus. Nós temos que ensinar as criancinhas desde cedo a estar juntas e estar ali junto com os pais, aprendendo a valorizar esses obreiros na casa de Deus também. Deveres com os pastores fiéis. Nós como igreja também, nós temos que honrar os pastores fiéis. Porque os pastores são aqueles que oram pelas ovelhas. Os pastores são aqueles que pagam preço pelas ovelhas. Eu lembro do pastor Marcos, antes dele ir embora, ele falava muito sobre isso. Que a pessoa ligava para ele 9 horas da manhã, te acordei, pastor. Ligava 2 horas da tarde, te acordei, pastor. Ligava 4 horas da tarde, te acordei, pastor. Ligava 3 horas da manhã, te acordei, pastor. Não acordou porque eu estava orando. Mas se eu não estivesse orando, você me acordava. Então acho que a igreja acha que o pastor só dorme. Mas na verdade o pastor está orando, o pastor está velando pelas ovelhas. Então nós temos que cuidar desses pastores fiéis e orar para que Deus envie mais pastores fiéis para cuidar desse rebanho aqui nessa terra. Considerá-lo como mensageiro de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Então nós temos que entender que esses pastores que trazem a palavra, nós temos que considerá-lo como mensageiro de Deus. Não desprezá-lo como profeta, seguir suas instruções bíblicas, amá-lo, orar por ele. Lá em Efésios 6,19 fala que nós temos que orar pelos nossos pastores, pelos nossos guias, obedecer-lhe. Também em 1 Coríntios 16 fala sobre isso, que nós temos que obedecer aos nossos pastores, nossos guias. Orar para aumentar os pastores fiéis. A Bíblia diz lá em Mateus 9:38, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Como eu falei aqui, os países da Europa estão precisando de ouvir a palavra novamente e não tem pessoas para anunciar a palavra. Então nós temos que orar para que Deus envie pastores fiéis para estar cuidando dessas ovelhas. Agora eu quero estar falando sobre o relacionamento negativo. É algo que nós temos que falar, porque no domingo passado, como eu mencionei, o pastor Adonai, usado por Deus aqui, ele trouxe uma mensagem sobre a volta de Jesus. E nós temos que entender que Jesus está às portas. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, por acaso achará fé nessa terra. E nós fazemos parte dessa igreja. Nós temos que estar cada dia firmados na rocha que é Jesus e buscando algo sobrenatural para nossas vidas. E esse relacionamento negativo, a primeira coisa que nós temos que entender é o mau testemunho. Mateus 18:7, a Bíblia diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Então o mau testemunho de muitas famílias e até mesmo de obreiros que estão servindo a Deus traz escândalo para as pessoas, vergonha e desgaste para essa igreja local. Então nós temos que vigiar, nós temos que dar bom testemunho onde a gente passar. Onde a gente passar tem que estar o brilho de Jesus em mim e você. Nós temos que estar disposto a renunciar a muitas coisas para que a gente não dê mau testemunho. Referências negativas no lar. Há pais que criticam constantemente a igreja local, falam mal dos pastores, dos líderes. Este ato desencadeia resultados prejudiciais à sua família. Eu achei interessante que você já deve ter ouvido contar a história de uma família que estava ali no momento do lanche, uma criancinha de 3 para 4 anos, e o pai comentava com a mãe, aquele pastor de 2 caras, que não sei o quê, e foi falando. No culto seguinte, aquela criancinha chegou perto do pastor, olhando do lado do outro, procurando. Aí o pastor falou: o que foi? O que você está procurando?
Não, porque o meu pai falou com minha mãe que o senhor tem duas caras. Aí eu estou procurando as duas caras que o senhor tem. Então nós temos que vigiar aquilo que nós falamos para os nossos filhos. Essas crianças da idade do Murilo para menos, são crianças super inteligentes. São crianças que estão atentas a tudo. E também eu tenho um testemunho real que aconteceu comigo. Eu me lembro da Thaís, com 3 aninhos. Eu estava levando ela para a escolinha. Ela estudava ali no Mar de Santa Faz. Eu passando em frente à capela. Eu fiz um comentário. Falei, alguém morreu e é conhecido, que eu conheço uma pessoa ali. Ela falou assim, o que é morrer? Eu não quis explicar isso para ela, muito novinha. Eu falei, minha filha, não tem problema, porque morre um hoje, mas também nasce outro. Aí passou umas 2 semanas, eu passando em frente à capela, a Thaís olhou para mim e falou assim, nasceu um hoje. Eu falei, por quê? Eu falei, porque morreu um ali. Então olha como que a criança tem a percepção de observar as coisas. Então nós temos que vigiar aquilo que a gente fala perto das nossas crianças. Aquilo que a gente está falando mal dos nossos líderes, nós estamos falando mal dos nossos pastores, dos nossos governantes, dos nossos patrões. Nós temos que vigiar muito. Isso é um relacionamento negativo. Nós não podemos ensinar isso para nossas crianças. Há muitos filhos hoje desviados por causa disso. Eles não têm uma referência positiva dentro do lar. Então nós temos que passar para nossas crianças. E tem assuntos que nós devemos conversar em particular com as nossas esposas. Não podemos falar perto dos nossos filhos. Claro que nós temos que ensiná-los desde cedo a andar nos caminhos do Senhor. Mas aquilo que você vai comentar, aquilo que você vai falar, que não é da alçada daquelas crianças, que você tenha a sabedoria de falar isso fora das crianças, em nome de Jesus. Também tem um mau comportamento nos cultos. Eclesiastes 5:1 diz assim, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem, fazem mal. Para quem não sabe, a igreja é um lugar onde chamamos de casa de Deus. A igreja é um lugar onde nós vamos para adorar o Senhor. É um lugar exclusivo para cultuar o nome de Deus, com louvores, pregações, com a nossa adoração. Mas aí, infelizmente, eu quero falar alguma coisa que muito tem assim, nos chocado nos últimos dias, não só na nossa igreja, mas a gente faz parte aí do conselho de pastores, a realidade não é diferente em outras igrejas também. Primeira coisa, quando entrar na casa de Deus, ore e tenha reverência na casa de Deus. Quantas pessoas não têm reverência quando está anunciando a palavra do Senhor? Quantas pessoas não têm reverência quando vai ler a palavra do Senhor e ficar de pé? A gente tem que ficar falando aqui que está vivo, fica de pé. O pastor Adonai gosta muito de falar sobre isso. E se você vê a história, Neemias, quando ele estava pregando, aquele povo ficou em pé 6 horas ouvindo a palavra. E às vezes a gente não fica 5 minutos para ouvir uma palavra, tem que estar falando para levantar, ficar de pé. Então nós temos que ter reverência na casa de Deus. Não ficar conversando durante a palavra, não ficar andando dentro da igreja. A igreja talvez pareça uma passarela de desfile, as pessoas entram e saem, voltam, vai para a porta, conversa alto. Nós temos que vigiar, nós temos que ter reverência na casa de Deus. Isso é um comportamento negativo, um relacionamento negativo com a igreja local. Outra coisa que atrapalha muito esse relacionamento, chama-se relacionamento negativo, é o uso do celular. Quantas pessoas, a gente está pregando a palavra de Deus, ele está lá no WhatsApp, no Facebook, e ali talvez você pode receber uma notícia e você sai desesperado. Que culto a Deus é esse que a gente está prestando? Então, em nome de Jesus, quando você vier para a casa de Deus, eu nem trago o meu celular, ele fica em casa. Porque às vezes ele toca o dia inteiro, é mensagem o dia inteiro, então eu deixo ele na minha casa. Então aprenda a vir para a casa de Deus com a sua Bíblia. Aprenda a vir para a casa de Deus e desligue o seu celular, em nome de Jesus. É um pouquinho de tempo, são apenas 2 horas, 2 horas e meia que a gente fica aqui cultuando a Deus. Nós não vamos morrer se a gente não souber da notícia do nosso time, se a gente não souber das notícias por aí. Quando a gente chegar em casa, a gente olha. Então, em nome de Jesus, quando vier para a casa de Deus, desligue o celular, para que tenham reverência na casa de Deus. Outra coisa, cuidar de seus filhos, até serem chamados para as escolinhas. Isso aqui nós temos feito reuniões com os pastores,
E a gente tem estado muito preocupado com essa situação, porque a igreja está crescendo. Como vocês percebem, são muitas crianças. E aí, antes do culto, antes de começar a palavra, você sobe aqui nessas salas, tem crianças em todas as salas, tem crianças na galeria. Então, durante o culto, durante os louvores, quando fizer essa oração inicial, até que chame essas crianças para orar, pais, em nome de Jesus, permaneça com seus filhos, para evitar problemas. A gente não sabe o que está acontecendo naquelas salinhas, a gente não sabe o que pode acontecer com eles ali, podem cair, e aí a gente está aqui embaixo ligado no Senhor e não sabe o que está acontecendo com a criança. E além disso, quando você ensina o seu filho a permanecer aqui durante os louvores, é um período muito curto também, ele já vai aprendendo que ele tem que ter reverência na casa de Deus. Por isso que a Bíblia diz, ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, para lá na frente ele não trazer problemas para você. Então, em nome de Jesus, que nós possamos fazer isso também. E nós chegamos até a comentar de colocar uma pessoa ali e entrar só pessoas adultas. Não deixar nenhuma criança, porque é complicado. Se acontecer algo ali, depois a igreja pode ser responsável também. Então, em nome de Jesus, pais, segure os seus filhos até esse momento da escolinha. Porque nesse momento da escolinha, a gente fica tranquilo, porque nós sabemos que Deus está cuidando em primeiro lugar. E ali tem pessoas também competentes, capacitadas por Deus para cuidar do seu filho. Então vamos fazer isso para que a gente não traga esse relacionamento negativo para a igreja local. Outra coisa, não fique de cochicho com as pessoas, porque isso pode tirar a atenção das pessoas. Muitas das vezes está anunciando a palavra e as pessoas estão conversando, estão rindo. Isso aí você pode tirar a atenção do seu irmão. Então não é momento para isso, é momento de você ficar ligado. É momento de você observar aquilo que Deus tem para falar com você. Eu sempre digo que muitas das vezes nós ficamos aqui durante uma mensagem, 45, 50 minutos. Talvez você não pesca nada naquilo ali, mas tem muitas pessoas que uma palavra que você fala, ou uma frase, pode mudar a história de uma pessoa. E se a gente ficar nesse cochicho, ficar nesses sorrisos aí, a gente pode tirar a atenção da pessoa. Então nós temos que vigiar, nós temos que deixar as pessoas receberem do Senhor do nosso lado, em nome de Jesus. Outra coisa, respeite o pregador na hora da mensagem. Muitas pessoas ficam conversando ali na porta, muitas pessoas levantam para tomar água. Tome sua água antes do culto. Faça isso antes do culto para evitar de ficar indo para lá e para cá. Isso também pode tirar a atenção das pessoas. Outra coisa, chegue mais cedo no culto. O brasileiro está acostumado, né? Deixar tudo para a última hora, tudo atrasado. Mas olha que coisa interessante. Aqui nós temos vários universitários. Se você chegar 1 minuto para fazer o Enem, o portão fecha. Por que que às vezes na casa de Deus nós chegamos atrasados? Lá fora não é diferente da casa de Deus, não. A casa de Deus é muito mais importante. E nós às vezes não valorizamos isso. E nessa questão de você chegar mais cedo, é importante quando você chegue, sente mais à frente, para quando essas pessoas, por algum motivo, talvez pelo trânsito, talvez por algo que aconteceu na sua casa, não possa chegar no horário correto, elas já chegam, já vai sentando mais para trás, não vem atravessar a igreja toda para tomar um lugar aqui na frente. Nós temos que aprender isso também. Isso é um relacionamento positivo. Quando a gente entende que as pessoas que estão chegando depois, elas têm que ter um lugar para sentar. E às vezes as pessoas que estão na portaria, elas ficam andando pelos corredores para procurar lugares, sendo que esses lugares poderiam estar reservados mais atrás. Então isso também faz parte de um comportamento cristão, para que a igreja local, ela caminhe bem nessa terra, em nome de Jesus. Participou da ceia, tomou sua água, guarde o seu lixo, guarde o seu copo, e quando terminar o culto, vai ali e deposite ali no lixo ali do banheiro. Alguns irmãos têm participado aqui das orações na segunda-feira, e às vezes a gente começa a levantar as cadeiras, e alguns deles ficaram assustados, quando a gente levanta as cadeiras, a quantidade de copo que tem espalhado por esse chão, a quantidade de papel, de bala, de chiclete, é uma coisa horrível. Então nós temos que cuidar da casa de Deus, nós temos que ter reverência na casa de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você não possa tomar sua água, pode, mas assim que a gente tenha cuidado, na hora de sair, principalmente, irmãos, quando a gente faz o culto pela manhã, e aí tem que arrumar a igreja também para o culto da tarde.
Talvez as pessoas deixem um copinho de água no chão, com meio copo de água. Quando a menina vai pegar a cadeira para arrumar, aquele copo derrama no chão ali e vai fazendo bagunça. Então nós temos que ser organizados na casa de Deus. Eu estou falando isso com muito amor, porque nós temos que estar na casa de Deus em reverência, porque é casa de Deus onde nós devemos fazer isso com muito amor. Evite chicletes, balas barulhentas, salgadinhos. Tem pessoas que trazem aqueles pacotes de salgadinho enormes, espalha salgadinho por todo lado. Além de fazer sujeira, é prejudicial para a vida do seu filho também. Então evite essas coisas. Evite trazer isso para dentro da igreja, para que não traga constrangimento para a igreja. Os obreiros também, como aqui nós temos as pessoas que ficam na porta, tem que ter sabedoria, tem que ter discrição para receber as pessoas. Talvez um olhar que a gente faz para outro, a pessoa pode entender que é para ela. Então nós temos que aprender isso também. A gente tem que fazer isso com muita discrição, receber as pessoas com muito amor, com muito carinho, levá-las a um lugar onde elas queiram ficar. Quantas pessoas que vêm nos visitar e não gostam de ficar aqui à frente. Então nós como igreja local, nós como membros da igreja, chegou um visitante, a gente levanta e dá o lugar para ele. Isso é algo interessante, Deus está observando isso também. Quando vamos ao tribunal, percebemos logo um ambiente solene de respeito. Será que a igreja é inferior a esses lugares importantes? Será que o nosso Deus merece menos reverência que um homem atribuído de autoridade? Quando nós vamos perante um juiz, nós não podemos atrasar. Nós não podemos ir com a camisa aberta. Nós não podemos ir de bermuda. E na casa de Deus, às vezes, a gente vem de qualquer maneira. Então nós temos que olhar isso nas nossas vidas também. Nós temos que entender que a casa de Deus é o lugar de reverência. Crente como os funcionários. Isso também fala de relacionamento negativo. Quantas pessoas hoje estão falando assim: eu não arrumo serviço mais para pessoas da igreja. Só dá mau testemunho. Isso é ruim, irmãos. Nós não podemos perder essa referência de cristãos autênticos nessa terra. Nós temos que fazer diferença nessa terra. A Bíblia diz que nós somos luz para esse mundo e sal para essa terra. E glória a Deus por isso que muitas pessoas me procuram, donas de comércio, falam: estou precisando de uma pessoa nesse perfil. E para a honra e glória do Senhor, todos aqueles que eu tenho indicado até hoje não têm dado problemas. Mas nós temos que vigiar, nós temos que dar bom testemunho. Nós não podemos ser pior do que aqueles lá. Muito menos ser melhor do que eles. Porque eu e você sem Jesus, a gente seria igual a qualquer um lá fora. Então a diferença é que nós temos Jesus. Então nós temos que dar bom testemunho. A Bíblia diz lá em Mateus 5,14: vós que sois luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Então que a gente venha vigiar, que a gente venha dar bom testemunho dentro do nosso trabalho, dentro da sua escola, onde você estiver. Seja um crente que dê bom testemunho para honrar e glorificar o nome do Senhor. E eu quero estar falando sobre comportamentos que mais têm destruído cristãos na atualidade. Quais são esses comportamentos? Primeiro, não ter intimidade com Deus. Esse é um dos comportamentos que tem destruído muitos cristãos. A Bíblia nos ensina lições fortes sobre a intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmos 25,14. Então, intimidade com o Senhor é para aqueles que o temem. Você tem temido o nome do Senhor? Você tem honrado o nome do Senhor nessa terra? Deus não é íntimo de qualquer um. Ser íntimo de Deus é um privilégio. É um privilégio para mim e para você. Não ter intimidade com Deus é causa de muitos crentes estarem com vida destruídas. Então, o primeiro ponto, o primeiro comportamento que tem destruído muitos crentes é a falta de intimidade com Deus. O segundo comportamento é isolar-se da vida em comunidade. Hoje tem falado muito sobre isso. Tem pessoas que falam assim: eu não preciso mais de ir à igreja, eu não preciso mais congregar, eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ficar só. Deus não fez seus servos para o isolamento.
Inclusive, o conceito bíblico de igreja no Novo Testamento não é um conceito unitário, mas é comunidade. Então nós temos que congregar, nós temos que estar junto com os irmãos. Quantas pessoas têm alguma dúvida em algum versículo, alguma dúvida em alguma passagem da Bíblia? Como que ele vai tirar essa dúvida se você está vivendo sozinho? E daí a pouco está pregando heresia por aí, está vivendo um evangelho que não é o evangelho de Cristo. Então nós temos que estar juntos, nós temos que estar em congregações. Você sozinho não é a igreja de Cristo. Você é uma parte dela que sozinho não pode realizar a obra de Deus, que Deus deseja para a sua vida. Então sozinho nós não podemos fazer nada. A própria Bíblia diz que nós temos que andar em dois, para quando um cair, o outro esteja do lado para levantar. Então nós temos que estar uns aos outros, assim, sendo abençoados por Deus. Nós temos que viver em comunidade. Por isso o isolamento da vida em comunidade é um grave mal para a vida de qualquer crente que deseja servir a Deus em plenitude. A Bíblia diz lá em Salmo 122:1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria para mim e para você, quando nós vamos à casa do Senhor. Também, lá em Hebreus 10:25 diz, não abandonando as congregações, como é costume de alguns. Então nós não podemos abandonar as congregações, nós não podemos abandonar a comunidade, nós temos que viver em unidade, em comunhão. Terceiro ponto, terceiro comportamento que tem destruído os cristãos na atualidade, é deixar a missão que Deus deu para a sua vida para quando der tempo. Eu tenho percebido muitas pessoas, vamos fazer um evangelismo, eu não tenho tempo para isso. Vamos para a casa de Deus, eu não tenho tempo. Quando eu aposentar, eu vou servir a Deus até o final da minha vida. E o tempo é agora. Deus está te chamando agora. Deus quer fazer uma obra na sua vida agora. E às vezes a gente fala que não tem tempo. Você ora, irmão, você lê a Bíblia, não tem tempo. Mas tem tempo de assistir um futebol 2 horas, 3 horas. Tem tempo de assistir um seriado, um filme. Tem tempo de ir para um churrasco. Eu não estou falando que você não possa participar de um churrasco, mas nós temos que ter esse tempo para Deus também. O que Deus tem colocado para você e você tem falado que não tem tempo? Então nós temos que vigiar, porque esse aí é um comportamento que nos tira da presença de Deus. É um comportamento que está destruindo os cristãos da atualidade. O tempo tem sido a moeda mais valiosa em nossas vidas. As pessoas valorizam mais os estudos, a carreira, entretenimento e outras coisas como mais importantes. Porém, tem deixado a obra de Deus de lado. Tem deixado o reino de Deus de lado. E isso tem afastado as pessoas de Deus e da missão especial que Ele tem para a sua vida. Então nós temos que vigiar. E a palavra de Deus diz lá em Lucas 12:20. Fala assim, louco, esta noite te pedirão tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O que você tem feito para receber Deus na sua vida? O que você tem feito para receber esse reino de Deus na sua vida? Então nós temos que pedir a Deus que a gente venha aprender a remir o tempo, que a gente venha aprender a cada dia viver na presença do Senhor. O quarto comportamento, não dedicar-se ao estudo contínuo da Bíblia. A Bíblia é chamada de alimento, mas os cristãos de nossos tempos não têm encarado como seu alimento sólido. As pessoas acham, é muito complicado. Eu comecei a estudar aquele texto, eu não entendi nada. Tem várias Bíblias hoje, tem várias Bíblias de estudo, tem vários locais que você pode pesquisar, você vai aprendendo. Então, pratique isso na sua vida, dedique-se um tempo a estudar a palavra do Senhor. Busque na palavra. Aqui está o nosso manual de instrução. Aqui está o nosso manual prático para todas as coisas de nossas vidas. A Bíblia diz lá em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe faltam conhecimento. Muitas pessoas hoje estão morrendo espiritualmente porque falta conhecimento. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nosso conhecimento ele está na palavra. Então dedique-se um tempo a estudar continuamente a palavra de Deus. Comece a tirar pelo menos 5, 10 minutos por dia. Daí a pouco você está lendo um capítulo, daqui a pouco você está meditando em 3, 4 capítulos e você passa a acostumar a fazer aquilo ali. Então é difícil, irmãos, quando a pessoa
encara tudo isso como dificuldade. Mas se você começar a buscar em Deus, Ele vai te dar graça para você passar por isso e começar a estudar a Bíblia cada dia, em nome de Jesus. O quinto comportamento que tem destruído os cristãos na atualidade: negligenciar as práticas espirituais. Essas práticas espirituais são arma que Deus nos deu para que estejamos sempre firmes e fortes para as batalhas. Quantas coisas tentam nos parar, quantas coisas vêm contra as nossas vidas. Se a gente estiver agarrado com o Senhor, se a gente estiver buscando ao Senhor, com certeza nós vamos passar por isso. E aí nós podemos citar várias coisas que são essas armas: a leitura bíblica, a oração, o jejum e a adoração. E aí eu faço uma pergunta para você nessa noite: como tem sido a sua oração? Como tem sido a sua meditação na Bíblia? Como tem sido a sua vida de jejum? Como você tem adorado a Deus? Você tem adorado em espírito e em verdade? Ou você tem buscado a Deus somente naqueles momentos que você está precisando? Nós temos que adorar a Deus em todo instante. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17, que nós temos que orar sem cessar. Então, em todo instante, nós temos que estar adorando a Deus. E certamente, um destruído é aquele que fica olhando para as dificuldades. E a Bíblia diz lá em João 10, 10, que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Mas no mesmo versículo a Bíblia fala que mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então eu profetizo sobre a sua vida, que você tenha mesmo essa vida em abundância diante de Deus. Mas ore, busque a Deus, jejue, tenha essa intimidade com Deus a cada dia. O sexto comportamento é zombar de Deus. É claro que a maioria das pessoas de forma alguma acredita que ela zomba de Deus. Mas nós zombamos de Deus quando nós fazemos votos e não cumprimos. Quando nós falamos que vamos orar e não oramos. Quando nós prometemos que vamos orar por alguém e a gente não ora. A gente está zombando de Deus. E a Bíblia diz claramente que a pessoa que aceita Jesus, ela tem que fazer a obra nessa terra, porque a fé sem obra ela é morta. É impossível que uma pessoa que conhece a Deus, que tem essa intimidade com Deus, que ora, que jejua, que busca, que medita na palavra, é impossível que ela não faça a obra de Deus nessa terra. E a Bíblia também diz, lá em Gálatas 6, 7, o crente verdadeiro, Gálatas 6, 7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Qual tem sido a sua semente? Qual tem sido a semente que você tem lançado? Se você está lançando uma boa semente, você está colhendo um bom fruto. Mas talvez até hoje você tenha semeado uma semente ruim. Mas eu te falo nessa noite, comece a semear uma boa semente, que automaticamente você vai colher bons frutos. Então nós temos que entender que o crente verdadeiro, ele teme e treme diante de Deus. Nós temos que estar observando isso. E em último lugar, o último comportamento que tem destruído o cristão na atualidade é a amizade com o mundo. Infelizmente, isso aí tem entrado dentro das igrejas. E nós temos que vigiar muito, irmãos. Porque o inimigo ele é astuto. Ele não entra de uma vez, ele vai entrando pelas beiradas. É uma coisa, é um tal de não tem nada a ver. E a Bíblia diz que nem tudo nós podemos fazer. Nem tudo nos convém. Então que a gente venha vigiar cada dia. E a Bíblia diz que ser luz para o mundo e sal para essa terra é a nossa missão. Mas hoje, cada vez mais, muitos crentes têm buscado a amizade do mundo. Uma aproximação perigosa e destruidora com suas práticas infrutíferas. O que o mundo tem para nos oferecer? Nada. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então nós temos que fazer a diferença. Nós temos que levar Jesus para o mundo e não deixar o mundo entrar dentro da igreja, fazer confusão na cabeça das pessoas. Nós temos que pregar esse amor de Deus a cada dia. Essa aproximação tem representado a destruição de muitos, pois a amizade com o mundo representa a rejeição para com Deus. A Bíblia diz lá em Tiago 4,4: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Então aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
Então, às vezes a gente fala assim, mas eu perdi muito, meus amigos me abandonaram, mas Jesus te dá uma nova família. Jesus te dá uma família que te ama de verdade, uma família que vai te ajudar nas dificuldades. Infelizmente, alguns amigos que a gente tem lá fora, são amigos só para a hora que você tem dinheiro, para a hora que você está numa boa. Mas quando você está em dificuldade, esses amigos afastam. Então, que a gente venha buscar essa amizade verdadeira em Jesus. Eu não estou dizendo placa de igreja, nós temos que buscar em Jesus, porque o mundo não tem nada para oferecer para nós. Não sei se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade em entender a Bíblia, tem dificuldade em conhecimento. Não se dê por vencido, não se deixe ser derrotado pelos inimigos. Como anda a sua leitura bíblica? Seu entendimento? Busque em Deus e peça ao Espírito Santo para te dar a revelação da palavra. Peça ao Espírito Santo para te conduzir a dias melhores. Peça ao Espírito Santo para te direcionar por caminhos que vão agradar o Senhor. E concluindo, lá em Tiago 1:22, a Bíblia diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Como você tem praticado essa palavra? Você tem simplesmente ouvido? Falei aqui pela manhã que muitas vezes nós viemos para a igreja, a gente chega aqui, recebe a palavra, fica cheio do Espírito Santo, quando a gente coloca o pé ali fora, esvazia. Aí depois a gente volta de novo. Então, se a gente ouve algo que é para pregar a palavra, que é para amar as pessoas, que é para você levar esse evangelho, pratique essa palavra. Não seja apenas um ouvinte. Também lá em 1 Coríntios 2, 14, 15, a Bíblia diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, nós temos esse aval de Deus para nossas vidas, que nós não seremos julgados por ninguém, porque nós somos homens e mulheres espirituais. Nós estamos na direção de Deus e nós estamos buscando a Deus. E finalizando, permanecer firme na presença de Deus. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, lá em Lucas 2, 36, 37, que fala da profetisa Ana. Diz assim: a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido seu marido depois de 7 anos de casados, e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite, em jejum e oração. Essa é uma mulher que persistiu na presença de Deus. Então, que nós venhamos também estar perseverante na busca do Senhor. Eu não sei qual tem sido a sua causa, eu não sei qual tem sido a sua dificuldade, mas persevere, busque ao Senhor, porque no momento certo, Ele vai dar um refrigério para a sua alma. No momento certo, Ele vai te entregar aquela vitória que você precisa. Então, que nessa noite, nós venhamos entender o que é ser um cristão autêntico. Qual que é o nosso compromisso, tanto dentro da igreja, quanto fora da igreja. Essa é a mensagem que eu deixo para a igreja nessa noite, com muito amor, porque nós precisamos, como a Bíblia diz, nós precisamos em alguns momentos ser exortados, porque às vezes a gente vai levando a obra de Deus relaxadamente, e isso não agrada ao Senhor. Então, que nós venhamos refletir nessa noite, que nós venhamos pensar sobre a casa de Deus, que é um local onde tem que ter muita reverência, principalmente na palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém?